Bom, então continuando com o nosso tema de laminação, né? Se vocês fizeram o exercício de forjamento, vocês devem ter reparado que o atrito é ruim no forjamento, tá? Não tem um aspecto muito positivo de eu ter atrito no forjamento. Via de regra, eu vou querer sempre eliminar o atrito, porque ele vai fazer eu precisar de uma máquina mais potente e gastar mais energia durante a deformação por causa do atrito, tá? E para laminação, o que vocês acham? Vocês acham que atrito é bom, ruim ou mais ou menos? Em outras palavras, quando eu laminar um metal, eu quero ter o máximo de atrito possível, o mínimo possível, ou um atrito baixo, mas não desprezível? Então, eu não sei se vocês acertaram ou não, né? Mas a ideia é que quando eu vou laminar um material, esse material vai estar entrando dentro do rolo aqui. Se eu não tiver atrito, não tem como esse metal sair daqui, ser puxado e entrar aqui dentro, né? Eu preciso ter atrito entre o rolo e a chapa para ele entrar e ser deformado. Se eu não tiver atrito, se o coeficiente de atrito aqui for zero, esse rolo vai ficar girando aqui em falso e não vai, o que a gente chama morder, né? Bem com sotaque do interior, morder a chapa, né? Essa chapa vai ficar aqui fora. Então, sem atrito, sem laminação, né? Não tem conversa, eu preciso ter atrito. Agora, se o meu atrito for muito grande, isso também é um problema. Por quê? Primeiro, porque eu vou gastar mais energia, eu não gosto de gastar energia, né? É dinheiro sendo desperdiçado, a gente não quer gastar energia, né? Meio ambiente também, a gente vai estar poluindo mais o meio ambiente aí, né? Então a gente não quer gastar, quer minimizar o gasto de energia, que o atrito também vai gastar energia. Se o coeficiente de atrito for muito alto, a gente tem um problema grande, porque essa peça está entrando, a gente já falou disso, ela está entrando com uma velocidade, saindo com uma velocidade maior do que a velocidade que ela entrou, certo? Agora, se eu pensar, então, a velocidade desse material está mudando de ponto a ponto, né? Tem um ponto, que é o que a gente chama de ponto neutro, esse no slip point aqui, que a velocidade aqui é a mesma da chapa e do rolo. Antes disso o rolo é mais rápido, depois disso o rolo é mais devagar. Então, na verdade, eu tenho um perfil de forças de atrito aqui, que ele é zero nesse ponto, né? E nos outros pontos ele vai ter uma direção de um lado e outra direção do outro. Se esse atrito for muito alto, eu tenho um problema, porque eu vou cair no caso de atrito adesivo. Isso me impossibilita laminar também, porque a peça tem que deslizar, né? Ela tem que deslizar aqui no rolo, porque ela tem uma velocidade diferente da velocidade do rolo na maioria dos pontos dela, tá? E se o coeficiente de atrito for muito alto também, eu vou gerar um defeito que chama boca de jacaré, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então, que defeitos que eu posso ter aí na laminação? Eu vou falar daqui a pouco desse defeito boca de jacaré, mas eu tenho outros, tá? Outros que são comuns quando você vai laminando muito um material, principalmente a frio, e ele não consegue mais deformar. A gente tem aqui um estado de tensões que ele não é igual em cada ponto, né? Se a gente pensar, a borda aqui da minha chapa, ela tá livre para deformar lateralmente. O meio não. Então eu tenho estados de tensões diferentes em cada ponto, tá? Uma primeira consequência disso é que a borda, em geral, vai ficar mais fina do que o centro, tá? Principalmente se o rolo não for perfeitamente rígido, né? Tá aí outra importância de eu ter um laminador quádruo, por exemplo. Eu vou conseguir uma chapa com uma espessura mais homogênea, tá? Quando essas coisas começam a ficar mais pronunciadas, né, eu começo a fugir aí do meu estado puramente compressivo, eu começo a ter tensões aí que vão abrir trincas na lateral das peças, então eu começo a ter trincas aí na borda das minhas placas. Então isso aqui são defeitos graves de laminação aí que em alguma medida vão acontecer, mas a gente quer inibir o máximo possível, tá? Então, como é que a gente faz essa análise de cargas na laminação, tá?
Assim como no caso do forjamento, é também função do atrito, tá? O diagrama aqui é um pouco diferente. Vocês verem, todas as curvas estão jogando os valores de tensão aqui desse QP, né? Agora é P, maiores do que tinham no caso de forjamento, por conta da grande área de contato entre o rolo e a chapa. A gente tem um estado aí mais de deformação plana. No outro caso, a gente tinha mais um caso de tensão plana. Aqui a deformação é plana porque na direção, né, a hora que a chapa vai entrando no rolo, ela muda muito pouco a espessura lateralmente. Então a deformação numa direção tende a ser zero. Isso aumenta as cargas envolvidas no processo, tá? Então por isso que esse diagrama é mais inclinado aí as retas do que o outro. E uma outra diferença que a gente tem aqui para a laminação do forjamento é que no forjamento a gente deve estar usando, se vocês fizeram o exercício corretamente, a tensão que vocês usam em cada ponto é o valor da tensão, né, direto da equação de Holloman, por exemplo. Aqui não. Aqui a gente tem que usar a tensão média, porque é um processo contínuo e cada hora um ponto, tudo que está nessa região aqui vai estar sempre, né, com um nível de deformação menor que essa região aqui, e os dois vão estar sendo deformados ao mesmo tempo. Então a gente usa sempre a tensão média. E como que a gente estima então qual que é a carga que a gente vai ter que aplicar aqui no laminador para a gente conseguir laminar? Tá segurando o rolo aqui. Por que isso é importante? Porque a gente quer saber, por exemplo, se a gente vai conseguir laminar um material ou não. Tá? Além disso, permite a gente calcular a potência para a gente saber quanto que a gente vai estar gastando num certo processo. Tá? Então, para a gente fazer isso, o primeiro passo é a gente estimar qual que é essa área de contato. Né? A força é pressão, né, ou tensão vezes a área. Né? Então, a gente tem que saber qual que é a área de contato aqui. Então, como bons engenheiros que somos, né, vamos aproximar. Então, vamos aproximar essa espessura de contato como esse lado AB aqui. Então, fazemos um Pitágoras aqui. O L é aproximadamente esse lado AB, que é o quê? Hipotenusa ao quadrado menos o cateto aqui, o outro cateto. R, isso aqui é o raio do cilindro de laminação, menos R, menos essa diferencinha aqui, que é H0 menos H1 sobre 2, né? Que a outra metade está aqui embaixo. Né? Então, de novo aqui, como bons engenheiros que somos, pegamos isso aqui, abrimos e aproximamos isso aqui como zero. Por quê? Porque H0 menos H1 já não é muita coisa. Se você divide por 2 e eleva ao quadrado, isso aqui dá quase zero. Então, desconsideramos isso aqui, ficamos com esses dois termos aqui se cancelam, ficamos aqui com L igual a raiz de R vezes H0 menos H1. Ou seja, a área de contato aqui entre o rolo e o laminador, o comprimento, desculpa, de contato entre o rolo e o laminador, entre a chapa e o rolo do laminador, é isso aqui. Beleza, pessoal? Então tá aí a ideia que eu falei, se o rolo for bem maior do que a espessura da chapa, a gente cai naquele estado de deformação plana, usamos esse diagrama que a gente usou lá atrás, e a pressão, então, a gente usa aquela relação lá para determinar aqui o QP, né? Então o QP aqui, se vocês olharem, ele vai ser em função de L, esse comprimento de contato, dividido por H, a altura, né, a espessura da chapa aí, tá? Então tá aí, né, a pressão, então tá aí a relação que a gente tira do atrito, o fator multiplicador ali do atrito. E agora, como que a gente converte essa pressão em uma força? Bom, pressão, que nem eu falei, é força sobre a área. Qual que é a força? A força é que a gente está aplicando aqui no laminador, aqui, né, para segurar ele, para a gente conseguir laminar. E a área é a área de contato vezes a espessura da chapa, W de width, né, largura da chapa. Então, F vezes W. Então, a força no laminador, ela é L vezes a espessura, a largura da chapa, vezes o fator multiplicador de atrito, vezes a tensão média para deformar o material. Né? A gente sabe o tamanho inicial, sabe o tamanho final, conseguimos calcular lá
a tensão média com base naquelas equações que a gente viu na aula passada. Então a gente tem uma equação super simples para estimar a força de um laminador. A gente consegue saber se uma peça vai poder ser laminada ou não vai poder ser laminada, qual força a gente vai gastar por um certo laminador, para uma certa redução que a gente está dando, né? Lembrando que a gente pode mudar H1, né? É só a gente deixar os rolos um pouquinho mais longe um do outro, isso aqui a gente controla. Então a gente consegue calcular, para essa redução vai ser essa carga e essa potência, que é o que a gente já vai ver. Conseguimos fazer esse tipo de conta, tá? Trabalho, então tá aí a equação de tensão média para o trabalho a frio, a equação média de trabalho a quente. Lembrando que para o trabalho a quente o que importa aqui é a taxa de deformação, mas isso a gente consegue estimar com base na velocidade, na área de contato e na redução que a gente está dando, tá? Só isso importa? Não, eu também quero saber quanto de energia eu vou estar gastando para fazer esse processo de laminação. Então a primeira coisa que eu uso é calcular o torque. O que é o torque? É força vezes distância, né? Então força vezes a área aqui, né? A distância de contato, né? Que é a área de contato, a distância de contato entre os dois, né? E a potência é torque vezes velocidade angular. Então a gente consegue calcular a potência multiplicando aqui o torque que a gente calculou dessa forma aqui, vezes a velocidade angular, aqui, ômega. Pessoal, vamos discutir um pouco a questão agora do raio do cilindro do laminador. A gente não entrou muito nesse quesito, mas se vocês pensarem lá atrás, que eu apresentei os tipos de laminador para vocês viram que a gente tem alguns laminadores que a gente tem rolos pequenos embaixo, né? Se vocês pensarem no quadro, no laminador quadro ou no Sennheiser 1000, a gente coloca lá embaixo rolos menores, né? Então por que a gente por que faz esse processo de criar um laminador com um rolo pequeno lá embaixo, que tem toda uma mecânica complexa, né? É porque o raio do cilindro ele tem uma influência grande no processo de laminação. Como? Vamos usar o que a gente já sabe para tentar entender um pouco isso e ir um pouquinho além. Então, a gente viu que a força no laminador, né, ou seja, o laminador a gente está sempre aplicando uma força, né, para segurar ele. Essa força depende entre outras coisas, aqui da largura da chapa, do fator QP, do sigma médio. Ele depende do comprimento de contato entre a chapa e o laminador. E esse comprimento, ele varia com a raiz de R. Ou seja, para uma mesma redução, se eu usar um raio de laminador menor, a força no laminador é menor. Tá? Vocês podem até fazer a conta, vocês vão ver que a potência, né, com a fórmula que eu acabei de dar no slide passado, a potência vai dar a mesma. Tá? Na verdade, um pouquinho diferente, mas muito parecida. Mas a força não, a força vai ser menor em um laminador com raio menor. Ou seja, se eu tiver um laminador que ele aguenta até uma certa carga, se eu usar um raio menor, eu vou conseguir dar reduções que eu não conseguiria num laminador com raio grande, tá? Por causa dessa relação aqui, né? Se eu uso um raio menor, a força no laminador fica menor. Só isso? Não. Como eu estou diminuindo o L, quando eu coloco um raio com laminador menor, eu estou diminuindo o L. Se vocês olharem aquele diagrama que a gente tem, então, aqui para calcular o fator multiplicador por conta do atrito, se eu diminuo o L, eu estou diminuindo a área de contato. Ou seja, eu estou indo para a esquerda aqui no diagrama, né? Se eu estou indo para a esquerda, o que eu estou fazendo? Meu fator multiplicador é menor. Ou seja, por isso que eu falei que a potência era quase igual. É menor porque aqui, na verdade, a gente vai ter um fator multiplicador por conta do atrito menor. Então, a minha força vai ser menor e a energia que eu vou gastar vai ser um pouco menor também. Então, eu tenho vantagens aí em reduzir o raio. Outra coisa que não está relacionada a coisas que a gente já viu aqui é que um laminador com raio menor vai me permitir chegar em uma espessura final, deixar eu terminar a laminação com uma espessura menor, tá? Então, por exemplo, o papel alumínio, que eu quero chegar aí numa espessura de poucos microns, né? Um papel alumínio aí às vezes tem 10, 20 microns de espessura, ele é super fininho.
eu preciso aí de laminadores com rolos finos no final, e que sejam muito rígidos, por exemplo, 100 1000 ou um quadro, tá? Então eu tenho algumas vantagens em reduzir o raio, mas eu tenho algumas desvantagens também. Quais desvantagens? Bom, uma coisa que vocês conseguem imaginar é que se o meu rolo é fino e eu aplico uma certa força nele, ele não é rígido, então é fácil, fica cada vez mais fácil a gente entortar esse laminador. Né? Então, por isso que eu preciso ter os laminadores de reforço, que nem eu mostrei no quadro no 100 1000. Então, precisa ter esses laminadores para evitar essa flexão do laminador que está em contato com a peça. Tá? Outra desvantagem que um laminador de raio fino tem é que ele vai ter uma dificuldade maior em morder a chapa. O que é morder a chapa? É o processo, a hora que a chapa chega em contato com o laminador, do laminador agarrar essa chapa e jogar ele para dentro. Né? Porque é aquela ideia do atrito que a gente estava falando. Se eu não tenho atrito aqui, esse rolo vai ficar girando em falso e ele não vai morder o cilindro. Então, o atrito é importante, mas o tamanho do rolo também é importante. Tá? Por quê? A condição que a gente tem para o laminador morder a chapa é que o atrito, o coeficiente de atrito que eu tenho, ele tem que ser maior ou igual à tangente do ângulo de contato, que é esse ângulo aqui. Tá? Que a gente consegue aproximar, se vocês lembrarem, né? Isso aqui, esse ângulo, ele é basicamente L sobre R, o comprimento do círculo, e tangente, então, de L sobre R, dá aproximadamente isso aqui. Se a gente considerar que esse ângulo é pequeno, usar aquelas aproximações de seno de θ igual a θ para um ângulo pequeno, a gente chega nisso aqui. Ou seja, para o laminador morder a peça, o coeficiente de atrito ele tem que ser maior ou igual à redução dividido pelo raio do laminador, né, pela raiz dessa relação aqui. Ou seja, quanto menor o raio do laminador, maior vai ser esse lado aqui da equação, certo? Ou seja, vai ser mais difícil esse critério ser atingido, porque o meu coeficiente de atrito vai ter que ser cada vez maior. Então, eu tenho um limite aí de tamanho, né, para uma dada redução, que vai permitir que o laminador morda a peça, tá? Agora, jogando isso para um caso mais extremo, que agora eu tenho um caso que a minha chapa ela é muito mais grossa que o meu laminador, né, que é um caso que vocês devem imaginar, acontece em estágios iniciais de laminação, né, quando a minha chapa ainda é muito grande, muito grossa, ela vai entrar dentro do laminador, pode acontecer esse caso que a chapa é muito mais grossa que o laminador, ou seja, H, a espessura da chapa, dividido pelo comprimento de contato, vai ser maior que 1, né, a chapa grossa. O que eu tenho nessa situação? Como o meu H ele é muito grande, né, a área de contato entre o laminador e a chapa ela é pequena comparada com comparada com a área de contato ela é pequena comparada com a área transversal. Isso gera deformação heterogênea. Vocês recuperarem lá que a gente falou em forjamento, se a gente tenta forjar uma peça que ela é muito alta que ela é muito alta em comparação com o raio de contato, ela não necessariamente vai formar o barrilzinho lá que a gente falou e nem necessariamente vai formar aumentar homogeneamente o raio dela. Ela pode começar a entortar para o lado. Esse processo de entortar, imagina, por exemplo, que o centro dela vai para o lado, né, seria como no dedo aqui, ela vai para o lado e entorta desse jeito. Esse processo chama flambagem. Né, ele também é um processo de deformação heterogênea. Então a gente vai tender a ter deformação heterogênea quando a área de contato é pequena em relação à área transversal. Então isso vai gerar vários problemas também. Tá? Por exemplo, eu posso formar esse defeito, boca de jacaré, que ele vai acontecer nesses casos extremos. Então aqui tem um critério para formação
desse tipo de defeito, né? Então, se eu quiser evitar esse tipo de defeito, eu posso usar um raio de laminador maior, ou eu posso dar uma redução menor, né? Lógico que isso também depende da utilidade do material. Quanto mais frágil ele for, mais fácil ele acontecer. Isso aqui seria um caso limite, né? Não só isso, mas essa deformação heterogênea também vai gastar mais energia. Então, olha que interessante. Agora é H sobre L. No nosso diagrama anterior era L sobre H. Né? Então, quando a gente está indo para a direita, na verdade a gente tem uma área de contato cada vez menor para uma dada secção transversal. A gente também gasta mais energia. Né? Se a gente continuasse esse gráfico aqui para a esquerda, seria como se fosse esse gráfico aqui que a gente tinha aqui atrás. Né? Aqui era L sobre H, lá é H sobre L. Então, se a gente começa a aumentar muito a área em relação à altura, a gente começa a ter muito problema de atrito aqui. Se a gente começa a aumentar muito a altura em relação à área de contato, a gente começa a gastar muita energia também, agora por conta da deformação heterogênea. Então, vou terminar a aula aqui falando que a gente viu equações aí para o forjamento, para a laminação. E se a gente tiver um perfil mais complexo de deformações, que nem eu mostrei aquele caso do parafuso, e eu quiser saber a deformação em cada ponto e a tensão em cada ponto, aí eu tenho que partir para métodos de computador, que a ideia, eu vou descrever aqui que é o método de elementos finitos, de uma forma bem rápida, é pegar o problema, dividir em problemas menores que a gente consegue resolver e depois juntar essa solução. Tá? O método de elementos finitos, que é um que é muito utilizado, é exatamente isso. A gente pega a peça e divide ela em vários problemas menores, vários pontos. Tá? Então esses pontos são elementos finitos, né? Porque eu tenho um número finito de pontos aí. Eu falo pro programa quais são os parâmetros da deformação que eu estou querendo colocar lá. Ele cria automaticamente, então, para cada um desses pontos, ele cria sistemas para serem resolvidos, de equações de tensão, de deformação, né, para resolver a cada ponto, deslocamento também. Então, eu informo para ele as equações constitutivas do material, então, por exemplo, a relação da tensão com a taxa de deformação, com a deformação, com a temperatura, e ele tem embutida nele equações de continuidade. Né? Com isso, ele resolve então essas equações todas para obter para cada ponto em relação aos demais qual que é a força e o deslocamento, ou seja, tensão e deformação, certo? Aí ele faz isso então em várias etapas, ele usa o output, né? Então ele pega o resultado de um sistema de equações que ele fez para um instante de tempo e usa como input do próximo, faz isso de novo, faz isso de novo, faz isso de novo. Com isso ele vai determinando, né, o programa vai calculando e determinando a evolução da tensão e deformação em cada ponto do material com o tempo, tá? Então são essas sequências aí. Então aqui é um exemplo. Então um processo de laminação, tá? Aqui está sendo calculada a tensão em cada ponto em função do tempo, então ele vai repetindo esse perfil. Então estão aqui os elementos antes, os elementos depois, tá? A precisão vai ser melhor quanto menor forem esses pontos, mais refinado for esse mesh aqui, essa rede de pontos, tá? Muito frequentemente essas redes de ponto começam a ficar muito deformadas, ele tem que recriar essa rede de pontos, mas aí né, o pessoal faz cursos e cursos inteiros só da melhor maneira de fazer esse tipo de simulação, mas em indústrias é um negócio muito usado, está cada vez mais presente. Beleza? Então nessa aula aqui, mais para frente vocês vão fazer então um exercício aqui relacionado à laminação para fixar um pouquinho esses conceitos. Valeu pessoal, um abraço, a gente se vê.